Todos os dias cruzamos com pessoas que parecem estar à margem da sociedade. Elas estão lá, vivendo, lutando, existindo, mas seus rostos, suas vozes e suas histórias passam despercebidas. Quem são as pessoas que chamamos de invisíveis? E por que escolhemos não enxergá-los? Você dá bom dia para um caixa de supermercado? Ou boa noite para o segurança da faculdade? Ou até mesmo sabe o nome da pessoa que prepara seu café na universidade? Invisível. No dicionário, refere-se a algo ou alguém que não se percebe, que é imperceptível ou que se é ignorado ou simplesmente desprezado. No contexto social, ganha-se um significado simbólico, referindo-se às pessoas à margem da sociedade. Pessoas essas que a existência não é notada e simplesmente não são valorizados. Pessoas que não recebem atenção e muito menos respeito, pois todos os seres humanos merecem. Elas são consideradas invisíveis por vários motivos, como exclusão social, racial, econômico e até mesmo cultural. Pessoas essas que são moradores de ruas, trabalhadores informais, imigrantes e refugiados, e também pessoas que já estiveram presas ou que estão em liberdade. Olá, eu me chamo Selmi, trabalho há 15 anos como diarista. É um trabalho que não é muito bem visto pela sociedade. Uns reconhecem, uns dão valor, outros não. As pessoas quando olham para a gente como uma diarista, não olha como outra profissão, como uma profissão melhor. Se a profissão como diarista não é bem vista, não é valorizada como devia ser. É um trabalho como outro qualquer, tem muito valor, mas infelizmente nem todo mundo vê esse lado. Trabalho, se esforça bastante, trabalha primeiro em casa, vai para casa das outras pessoas, uns dão valor como pessoa, como trabalho, outros não dá o mesmo prestígio, o mesmo valor. Uns pagam aquele que merece, outros não. Na sociedade eu me sinto menos valorizada. E as pessoas não olham para uma diarista como olha para uma bancária, como olha para uma dentista, como se olha para uma professora. Ela é vista diferente. Uma professora, uma dentista, uma bancária, ela é encarada de outras formas, de outra maneira. Então, a diarista ela é menos vista, não tem um valor quanto uma professora, quanto uma dentista, como uma bancária, como uma professora. Minha rotina diária sendo pessoa invisível. Levanto às 5 horas da manhã, preparo meu café, recolho meu lixo, eu varro a frente da minha casa, eu varro a minha casa, arrumo a minha cama, tomo meu banho e vou continuar trabalhando para ir trabalhar, fazendo as mesmas tarefas que eu fiz na minha casa. Nem todo mundo se põe no meu lugar e sabe que eu levanto 5 horas da manhã, que eu preparo a minha casa, às vezes para até almoço antes de sair, ou então adianta alguma coisa para janta, para quando eu chegar, quando dá continuidade na casa, não dá para terminar todo o serviço antes de eu sair. Eu começo, mas não dá para terminar. Então nem todo mundo enxerga esse lado. Eu chego lá, às vezes chego até um pouco mais cansado, não dá conta de tudo, porque aparece muita coisa para fazer e a cabeça está cheia também. Quando chega em casa tem que fazer as mesmas coisas.
queria que as pessoas desse mais valor, que a pessoa se colocasse no lugar, fizesse aquilo que naquele dia que eu não posso, a pessoa fizesse o mesmo meu trabalho, para saber quanto é que custa, o quanto é difícil, o quanto a gente sofre, a gente sente dores na hora de dormir, dor nos braços, dores, dificuldade, ter as coisas em casa para fazer, quando chega lá tem que fazer tudo novamente, e é difícil, é árduo o trabalho, é sofrido, e eu queria que as pessoas olhassem mais para isso e fizesse o que eu faço. Eu já sofri tipo de discriminação, sim, nesses lugares, nesses trabalhos. Já chegou o dia de eu sentir sede, 10 horas da manhã, pedi para a pessoa comprar água, a pessoa não comprou. Eu fiquei das 10 a meio-dia com sede. A pessoa fez pouco caso, deu meio-dia e eu estava com sede. Pedi para comprar água, ele falou que estava fechado, o comércio não podia comprar água. Me senti rejeitada, me senti humilhada e discriminada. E me senti invisível. Outro momento difícil também que eu passei. Estava trabalhando na casa dessa pessoa, mesmo na casa da pessoa, e a pessoa fez pouco de mim. Disse que eu me apresentou como se eu fosse a sogra, não tem nada a ver com sogra. Me senti humilhada, como se me chamando de velha, depois que eu não era sogra. Então, ele fez pouco caso, fez com que, para me humilhar, tipo, chacota do meu lado, porque chegou os amigos e quis dizer que eu era a sogra dele, me diminuindo, achando que eu era bem mais velha, não tem nada a ver com a sogra. Ela é bem mais nova do que a sogra dele, nem se compara, bem mais nova, e ele quis me diminuir, me fazer pouco de mim, me humilhar, sentir um pouco humilhada. Eu tinha outra casa, passei uma situação bem chata. Ela recebeu as amigas dela, eu tinha feito o almoço, deixou o almoço prontinho em cima do fogão, a amiga dela chegou, elas almoçaram, enquanto isso eu estava passando uma roupa. Aí a amiga chegou, almoçou, colocou a louça em cima da pia e ela ia lavar a louça para me ajudar. E a dona casa falou que não era para lavar não, que eu estava ali. Aí me senti também bem chateada, bem triste com isso. Deixei o ferro lá, fui lavar a louça. E aí fui obrigada a lavar porque ela não deixou a amiga lavar. Atualmente, graças a Deus, eu trabalho com pessoas bem diferentes, pessoas que me tratam super bem, pessoas que faz questão de eu sentar na mesa com eles para almoçar, para tomar um café, conversam, dividem os problemas comigo, somos amigas, tem uma chave da casa delas, me tratam super bem, me dão valor, me elogiam, me agradecem, somos amigas, somos confidentes, somos psicólogas, enfim, só tenho que agradecer. Eu gostaria que as pessoas dessem mais em valor, olhassem melhor para essas pessoas que têm os trabalhos tão difíceis, tão delicados, tão sofridos. Não só minha profissão, como todos os meus colegas que sofrem. Vocês já pararam para pensar, refletir sobre como o mundo seria se todos fossem iguais? Seria mais legal, divertido ou chato? Como a invisibilidade social está relacionada com a sua existência? Bom, enquanto pessoa com deficiência, eu acho que pensar a invisibilidade é pensar algo que está intrinsecamente relacionado com minha existência, né? Porque desde pequeno eu percebia que eu nunca era a prioridade nas brincadeiras, que eu nunca era o primeiro a ser escolhido para a partida de futebol, o primeiro a ser convidado, seja para qual for a brincadeira. Então, pensar em visibilidade é pensar algo que faz parte da história, né, política das pessoas com deficiência, né? E falando de pessoas com deficiência do Brasil, né, que de onde eu resido, a gente pensa diversos contextos, movimentos históricos que estão intrinsecamente relacionados com a vida dessas pessoas, né? E a invisibilidade é justamente um fator que é decorrente da exclusão, né? E hoje, atualmente, quando a gente fala muito em inclusão,
mas eu acredito que, primeiramente, a gente deve também pensar o porquê se fala em inclusão. E se falamos em inclusão, obviamente é porque o inverso ocorreu. Então, existem diversos movimentos históricos que foram segregadores, né? Então, que entendia a pessoa com deficiência enquanto os incapazes, né? Enquanto os improdutivos, principalmente quando se pensa, né, nesse sistema político-econômico, que é o capitalismo, que vai sempre visar as pessoas enquanto geradoras do lucro. Então, as pessoas com deficiência enquanto aquelas pessoas que são diferentes, né, que não são as normais, né, que fogem desse modelo padrão idealizado por as pessoas, pelas classes dominantes, elas vão passar por esse processo de invisibilidade. Como você já falou, que já sofreu discriminação por ser uma pessoa com deficiência, tem algum delas que marca a sua memória até hoje? Olha, foram diversos momentos, como eu falei, né? Eu não me via enquanto a primeira oportunidade e tal, mas eu acredito que o fato de eu ter sido inserido na escola desde cedo, né, isso enquanto uma opção muito da minha família, foi algo muito importante para a minha vida enquanto pessoa com deficiência, porque me colocava nesses espaços, né? E eu sempre percebia que a minha presença nesses ambientes, assim como ocorre hoje ainda, ela resultava em um estranhamento. E aí eu sempre me perguntava e me pergunto hoje o quanto que o estranhamento é resultado do que é diferente. Então, as pessoas me olham com estranhamento porque eu sou um corpo diferente com que elas estão acostumadas com a ideia de normalidade. Então, foram diversos momentos em que a invisibilidade se fez presente na minha vida. E um mais recente, para não ser muito longo aqui, um dos mais recentes foi um dia em que eu estava saindo do correio, né, e tinha ido feito uma atividade comum, né, de uma pessoa comum. E ao sair, eu simplesmente percebi a expressão de um senhor que ele simplesmente olhava para mim e falava: que coisa ruim, né? Então, essa ideia da pessoa com deficiência enquanto o incapaz, enquanto o fruto do erro, ela é algo que sempre esteve presente na vida das pessoas com deficiência e não diferente na minha vida. Como você já falou um pouquinho sobre a sua trajetória, você poderia falar um pouco mais sobre como foi a sua educação e também quais são os desafios para se enfrentar hoje na invisibilidade social? Bom, como eu falei, acho que foi um momento, foi uma das partidas fundamentais da minha vida, foi um início, foi um momento em que eu ingresso na educação. Então, isso foi uma partida, foi uma tomada de decisão de minha família, né? Então, eu não me lembro de ter sido uma tomada minha. Então, foi de minha família porque eu acredito que elas me viam enquanto uma pessoa que também tinha esse direito de estar inserido, de fazer parte do processo educativo, como as demais pessoas. Mas, obviamente, que eu vivenciei desafios enquanto a isso, porque o corpo com deficiência, a pessoa, o diferente, no geral, ele sempre vai enfrentar barreiras na sociedade que é marcada pelo preconceito, pela criação de estereótipos, certo? Então, a educação ela foi um fator fundamental na minha vida, porque tanto me fez eu ser inserido e abrir minha mente para novas possibilidades, para novas visões, me ajudar a entender o porquê que às vezes eu não era a primeira opção, né? Então eu iniciei a compreender o porquê que a exclusão é algo muito ruim para quando se pensa a gente construir caminhos cidadãos, né? E então eu acredito que o processo da educação foi algo tanto para mim desconstruir próprias ideias que os outros haviam imposto quanto a mim, quanto em relação a demais grupos
né, que são maioria, né, mas que são minorias quando se fala na questão de poder econômico e de igualdade de direitos. Então, acredito que a educação ela foi um elemento primordial, tanto para me autoconhecer, né, entender quem eu sou, de onde eu vim, a minha potência enquanto sujeito, enquanto pessoa com deficiência, né?